Numa época sombria da história de Israel, o medo era o pão de cada dia. O povo, outrora orgulhoso, agora vivia escondido em cavernas e abrigos improvisados, como animais assustados. A terra, que antes era fértil e próspera, estava arruinada pelos midianitas. Eles eram um inimigo brutal que surgia como um enxame de gafanhotos a cada colheita, destruindo plantações, saqueando gado e deixando para trás apenas miséria e desespero. O choro das crianças famintas ecoava pelas montanhas, e os corações dos adultos pesavam com a sensação de abandono. No meio deste cenário desolador, surgiu um homem improvável, um agricultor comum, chamado por Deus para liderar um dos feitos mais extraordinários de todos os tempos. Esta é a história de Gideão. A cena era de devastação. Aldeias inteiras reduzidas a cinzas, campos queimados e famílias aterrorizadas. A cada ano, quando a colheita estava prestes a ser feita, os midianitas e os seus aliados chegavam montados nos seus camelos, em número tão grande que era impossível contar. Eles cobriam a terra como uma praga e não deixavam nada para trás. Nem um grão de trigo, nem uma única ovelha. Israel estava de joelhos, sem esperança. Muitos acreditavam que Deus se tinha afastado deles, que a sua aliança estava quebrada. É neste contexto que encontramos Gideão. Ele não era um general, nem um príncipe. Era um homem simples, a trabalhar secretamente num lagar, um lugar escavado na rocha para esmagar uvas. Ali escondido, ele malhava um pouco de trigo, tentando salvar o que podia da fome e da ganância do inimigo. Ele era apenas mais um a tentar sobreviver. Enquanto malhava o trigo, imerso nos seus pensamentos de medo e frustração, Gideão é surpreendido pela presença de um mensageiro celestial. Debaixo de uma árvore, o anjo do Senhor aparece e sauda-o com palavras que pareciam uma piada cruel. "O Senhor está contigo, valente guerreiro." Gideão fica confuso. Ele olha em volta, procurando por esse tal guerreiro, pois certamente não poderia ser ele. A sua resposta é um desabafo carregado de dor e dúvida. "Meu senhor", diz ele, "se Deus está conosco, por que tudo isto nos aconteceu? Onde estão todas as maravilhas de que os nossos pais nos falaram?" É um momento de profunda humanidade. A fé de Gideão estava ferida. A sua realidade contradizia as promessas do passado. Mas o anjo não o repreende. Em vez disso, responde com uma ordem que mudaria a sua vida para sempre. "Vai na tua força, Gideão. Sou eu quem te envia. Eu estarei contigo." Era o início da transformação de um homem comum num líder extraordinário. Mesmo depois da visita do anjo, a insegurança roía a alma de Gideão. Como podia ter a certeza de que era mesmo Deus a falar? Então, ele pede um sinal. Com humildade, ele prepara uma refeição simples, um pouco de carne e pães sem fermento, e oferece ao mensageiro. O anjo toca na oferta com a ponta do seu cajado. Imediatamente, fogo surge da rocha e consome tudo. Num instante, o anjo desaparece. Gideão cai com o rosto em terra, dominado pelo temor e pela certeza esmagadora de que tinha estado na presença de Deus. Naquela mesma noite, Deus dá a Gideão a sua primeira missão: derrubar o altar pagão dedicado ao ídolo Baal, que pertencia ao seu próprio pai e era adorado na sua cidade. Sabendo que poderia ser morto por tal ato, ele reúne 10 dos seus servos e, coberto pela escuridão da noite, destrói o ídolo e constrói no seu lugar um altar ao Senhor. Pela primeira vez, Gideão agiu com base na sua fé, dando um passo corajoso rumo ao seu destino. A notícia da afronta de Gideão esparrou-se, mas antes que as consequências chegassem, uma ameaça maior surgiu no horizonte. Os midianitas regressam à região, desta vez com um exército vasto, acampado no vale de Jezreel, prontos para a pilhagem final. Israel treme pelo pior. Mas algo mudou. O Espírito de Deus envolve Gideão de uma forma poderosa. Ele toca uma trombeta, e o seu som ecoa pelas colinas, um chamado desesperado à guerra. E o povo responde. Homens começam a chegar de todas as tribos vizinhas, cansados da opressão, mas com uma nova chama de esperança. É uma cena épica. Fogueiras acesas à noite, o brilho de lanças e espadas, e a determinação nos olhos de um povo pronto para lutar pela sua liberdade. No entanto, mesmo ao ver aquele exército a formar-se, o coração de Gideão ainda vacila. Ele pede a Deus mais um sinal, o famoso teste do velo de lã. Deus, com uma paciência incrível, responde não uma, mas 2 vezes, secando a lã enquanto o chão estava molhado, e molhando a lã enquanto o chão estava seco, confirmando de forma inegável o seu chamado. Com 32.000 homens reunidos e prontos para a batalha Guidocen-Chesei, talvez pela primeira vez, confiante, mas Deus surpreende-o novamente. Ele diz que o exército é grande demais. Se Israel vencesse com tantos soldados, eles diriam que a vitória foi conquistada pela sua própria força, e não pelo poder divino. A glória seria dos homens e não aldeias. Então Gideão recebe uma ordem estranha.
anunciar que qualquer homem com medo pode voltar para casa. Para sua surpresa, 22.000 homens partem, deixando apenas 10.000. O coração de Gideão deve ter afundado, mas Deus ainda não tinha terminado. Ele diz: ainda há gente demais. Deus ordena outro teste ainda mais bizarro. Gideão devia levar os homens restantes até uma fonte de água e observar como eles bebiam. A grande maioria ajoelhou-se, baixando o rosto para beber. Mas um pequeno grupo, apenas 300 homens, levou a água à boca com as mãos, permanecendo alertas e vigilantes. Deus disse: com estes 300 eu libertarei Israel. 300 homens contra um exército de mais de 100.000, um número ridiculamente pequeno. Gideão, agora acompanhado apenas por um punhado de soldados, para a batalha mais improvável da história. Naquela noite, na véspera da batalha, Deus conhecia o medo que ainda existia no coração de Gideão. Ele manda-o descer secretamente até o acampamento inimigo, acompanhado apenas pelo seu servo. Na escuridão, escondidos, eles aproximam-se de uma tenda e escutam a conversa de 2 soldados midianitas. Um deles contava um sonho perturbador. Ele sonhou que um pão de cevada, um pão simples, rolava do monte e atingia o acampamento midianita com tanta força que derrubava e destruía uma tenda. O seu companheiro, ouvindo o relato, estremeceu e respondeu imediatamente, com uma certeza assustadora: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho do Joás. Deus entregou o nosso exército nas mãos dele. Ao ouvir aquelas palavras ditas pela boca do próprio inimigo, a última sombra de dúvida de Gideão desapareceu. Ele cai de joelhos ali mesmo na escuridão e adora a Deus. A sua fé foi completamente renovada. Ele agora sabia, sem qualquer incerteza, que a vitória já estava decretada no céu. Gideão volta para o seu pequeno acampamento, desperta os seus 300 homens e a sua voz ressoa com uma confiança divina. Ele divide os homens em 3 grupos de 100. As suas armas não eram as que o mundo esperaria. Nada de espadas brilhantes, nada de armaduras pesadas ou escudos impenetráveis. A estratégia era de Deus, e era completamente fora do comum. Cada homem recebeu 3 coisas: uma trombeta, um cantaro de barro vazio e uma tocha para colocar dentro do cantaro. O exército de 300 avança silenciosamente durante a noite, cercando o vasto acampamento midianita. À meia-noite, no momento da troca da guarda, quando o inimigo estava sonolento e desprevenido, Gideão levanta o braço, dando o sinal. Num instante, 300 cântaros de barro são quebrados em uníssono. Um som estrondoso que rasga o silêncio da noite. 300 tochas and escondidas iluminam a escuridão em todas as direções, e 300 trombetas ecoam por entre as colinas, um barulho ensurdecedor vindo de todos os lados. Então, o grito dos guerreiros ressoa pelo vale, pelo Senhor e por Gideão. O acampamento midianita entra em completo pânico. Acordados de forma abrupta, cercados por luzes e sons aterradores, eles pensam que estão a ser atacados por um exército gigantesco. Na confusão, no caos e no medo, eles começam a atacar-se uns aos outros. Sem que um único israelita precisasse de levantar sua espada contra eles, o inimigo foi derrotado pelo próprio terror, pela desordem e acima do tudo, pela mão invisível de Deus. A vitória foi esmagadora. Os israelitas, agora cheios de coragem, perseguem os restos do exército invasor até que o último dos midianitas é expulso da terra. A opressão que durou 7 longos anos tinha finalmente chegado ao fim. A paz foi restaurada. O povo, grato e maravilhado com a libertação, aproximava-se de Gideão e Pedeli para se tornar o seu rei. Eles queriam que ele e os seus descendentes governassem sobre Israel. Mas Gideão, o homem que um dia se sentiu o menor da sua família, agora entendia perfeitamente de onde vinha o poder. Ele recusa a coroa. A sua resposta foi simples e profunda: eu não reinarei sobre vós, nem o meu filho reinará. O Senhor é quem reinará sobre vós. Gideão viveu o resto da sua vida como um juiz e um líder respeitado, e a terra teve paz durante 40 anos. Ele é lembrado para sempre como o homem que, apesar da sua dúvida e do seu medo, confiou no chamado divino e, com apenas 300 homens, libertou uma nação. A sua história ensina-nos que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, e que com ele, o impossível torna-se uma realidade gloriosa. Obrigado por assistirem. Se gostaram desta história, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima.